Bom, é uma ação relativamente simples. Ela busca dar o direito ao auxílio transporte a todos aqueles que façam deslocamento, especialmente intermunicipal, né, para valer a pena, em veículo próprio. Hoje, o IEF de Minas, assim como toda a administração pública, autoriza só mediante comprovação com despesas, com transporte coletivo. Então, no nosso caso, seria para pleitear para uso de transporte de veículo próprio, desculpa. O cálculo ele é feito com base em 6% do seu vencimento básico, como uma coparticipação do servidor, e também de acordo com o deslocamento que você faz ao longo da semana e com base no valor da passagem que seria gasta aí se fosse um transporte coletivo. A gente até disponibilizou já uma planilha de simulação, que aí cada um tem que ver de acordo com o seu caso concreto aí como faria o cálculo para ver se vale a pena o ingresso judicial. Quem não tiver o acesso à planilha ou alguma dificuldade, a gente também se coloca à disposição para fazer o cálculo para a pessoa e também prestar qualquer esclarecimento. Uma das questões que surge, Adriana, é que até então tinha exigência de que a pessoa utilizasse o transporte público, né? Explica para nós, por favor, como é que tem sido resolvida essa questão agora em relação ao uso do carro. Matheus, exige o ingresso judicial. O entendimento já, assim, tem instrução normativa já nesse sentido, no âmbito administrativo, de limitar as pessoas que utilizem o transporte coletivo. Então, sempre tem que ter apresentação ali, depois de certo período, das passagens, para que seja computado e não acabe virando uma reposição ao erário, até para aqueles que não apresentem os comprovantes que tiveram de despesa nesse período. Com o ingresso judicial, a gente consegue aí, mediante uma liminar ou até uma decisão final do processo, que a pessoa não precise apresentar esses bilhetes. O que vai ocorrer só é uma informação relacionada tanto aos valores, quanto dias de deslocamento e qual que é o percurso que é feito pela pessoa. Então, para que seja possível o deslocamento em veículo próprio, é necessário o ingresso judicial. Como que funciona a conta da contrapartida? É 6% do vencimento básico e utiliza como referência 22 dias úteis também de trabalho. Só que aí a gente já se deparou com algumas situações, como eu falei, são bem subjetivas. Tem que verificar quais os dias de deslocamento, sabe? Que para não ficar dentro desse limite pré-estabelecido de 22 dias úteis, por um exemplo. A gente já teve outras situações que foi calculado num percentual menor em razão do deslocamento ou não. Mas como referência a gente utiliza isso, 6% do vencimento básico, deslocamento dos 22 dias úteis também, de forma proporcional tudo. O salário do professor ele é composto com vencimentos básicos e retribuição de titulação. A composição dos dois vencimentos ou só do básico? Só do básico, só. Só do básico. E básico, basicamente, quem é doutor, o básico é quase a metade do salário que o professor ganha. Então, é só do básico, não compõe a retribuição de titulação. Não, Matheus, se você pegar hoje um contra-cheque de vocês, a primeira rubrica ali, a primeira linha está vencimento básico, aquele valor ali em cima, ele não é calculado na remuneração como um todo. Esse auxílio, ele só pode ser pago judicialmente a partir do momento em que há o ganho de causa, ou você pode solicitar retroativo, desde que você comprove aí a utilização? A gente sempre faz o cálculo com base no pedido administrativo. Então, pode ser que tenha um intervalo aí maior até da decisão liminar, ou então que seja do trânsito em julgado, isso vai da decisão de cada servidor, mas a partir do pedido administrativo já tem o direito já, dá para a gente postular sem qualquer discussão aí esse retroativo. Para entrar com a ação, Adriano, o que é necessário? Por favor, explica quais são os passos aí a gente abre para as questões das pessoas que estão aqui. Olha, a medida mais urgente que a gente tem que fazer, que é um pouco burocrática e morosa, é abrir o processo administrativo postulando o recebimento do auxílio transporte e colocar de forma bem específica que é para o uso do veículo próprio, tá? Porque não nos interessa assim, fazer um pedido administrativo em que não conste essa informação, que possa gerar dúvida se é para uso de transporte coletivo, mediante comprovação dos gastos com passagens. Então, sim, tem que constar essa informação. As outras
opções são até de vinculação ao Sinasef Machado e tal, eu já vi o pedido administrativo padrão, mas tem que ser feita uma solicitação específica para isso. E depois os documentos de praxe já do Sinasef, o CPF, RG, comprovante de residência, procuração, declaração de hipossuficiência, que é para não arcar com os gastos judiciais, e aí a gente faz uma avaliação de quem teria direito a isso ou não. Aí pegar todo o processo administrativo, nos informar resumidamente aí como que é a rotina da pessoa, quantas vezes na semana ela vai, qual que é o itinerário que ela percorre, também comprovar, e pode ser até um print do site da companhia de ônibus, assim, quais seriam os gastos que ela teria com transporte coletivo também, para a gente fazer o cálculo e ver se está certinho. E acho que basicamente é isso. Ô Adriano, existe alguma lei que baseia esse auxílio de transporte? Sim, até hoje tem a nomenclatura de uma MP. Depois, eu até disponibilizo para vocês, não me recordo o número de cabeça aqui, mas eles buscaram mais, Leandro, vamos colocar assim, a intenção legislativa com o auxílio transporte, porque ela não prevê expressamente para o uso de transporte individual, o veículo próprio, né? Mas eles pegaram e analisaram, assim, eu falo, o entendimento jurisprudencial, que a intenção era resguardar a remuneração do servidor para não ser dilapidada aí com esse deslocamento, casa-trabalho. Então falaram, vamos pegar um parâmetro de referência, que seria a passagem, e disponibilizar para aqueles também que fazem uso de veículo próprio. Esse entendimento já está bem consolidado, tanto no TRF1, que é o nosso, como no STJ. Então é uma ação com grande chance de êxito.